Eu tô no começo desse vídeo aqui só pra pedir desculpa. Eu juro que foi sem querer. Hoje eu vou contar a história de como eu roubei sem querer. Sem querer! Sem querer! Ok? Vamos começar. Isso aconteceu na famosa minha casa. Nessa época eu tinha mais ou menos uns 6 anos. E um dia eu tava de boa, sentado na sala, assistindo algum desenho aleatório, provavelmente Padrinhos Mágicos. Eu amava Padrinhos Mágicos. Quando do nada minha mãe chegou falando que um amiguinho ia vir passar a tarde na minha casa. Daí eu perguntei, que amiguinho é esse, mãe? Que amiguinho? E ela me respondeu, é o Alan. E eu só respondi, o Alan. O Alan. O Alan. Eu odiava o Alan. Daí minha mãe me disse que ele ia vir de qualquer jeito pra cá, porque a mãe dele ia sair pra algum canto. E eu não sei porque eu odiava o Alan, ele nunca tinha feito nada de mal comigo e eu tinha visto ele algumas vezes só. Mas tudo bem, chegou a hora dele vir pra minha casa e ele chegou. E eu tava com um ódio gigante no coração, só porque ele tinha vindo pra minha casa brincar com os meus brinquedos. Eu falo assim porque eu não gostava quando as pessoas brincavam com os meus brinquedos, porque elas não sabiam brincar. Eu brincava direitinho, eu fazia as vozes dos personagens, eu criava umas mini historinhas, e quando eu ia fazer os bonecos lutar, eu fazia a luta direito, mas os outros meninos não. Os moleques pegavam meus bonecos e faziam isso. Por que você viu isso? Mas ok, ele chegou na minha casa e eu tava brincando lá com meus Power Rangers e ele falou, oi! E eu respondi. E ele sentou lá comigo e pegou um dos bonecos. E eu já tava pronto pra ficar com raiva, porque ele ia começar a bater meu boneco um no outro. Mas não, ele brincou direito. Foi a primeira outra criança que eu vi que brincava direito com os bonecos. E eu achava isso bem legal. E a gente passou bastante tempo brincando. Até que ele levantou do nada e falou que ia pegar alguma coisa. E ele voltou com um saquinho azul. E ele derramou todos os brinquedos dele no chão. E eram vários carrinhos da Hot Wheels. E eu amava carrinho da Hot Wheels, mano. E ele tinha tipo uns 5. Ou mais, eu nem lembro. E eu não tinha carrinho da Hot Wheels, eu não tinha nenhum. E ele tinha vários. E eu amava carrinho. Isso fez eu gostar mais ainda dele. Eu sei que a gente começou a brincar com aqueles carrinhos. E eu lembro de fazer uma história de carros que matavam dinossauros. Eu sei, eu era meio retardado. A gente passou a tarde brincando com aqueles carrinhos. Só que quando tava começando a ficar de noite, eu sabia que ele ia ter que ir embora. E os carrinhos lindos da Hot Wheels iam ter que ir também, infelizmente. E eu queria aqueles carrinhos, mano. E com minha mente inocente, eu lembrei. Quando você planta uma fruta, cresce mais frutas. Então se eu plantar o carrinho dele, vai nascer mais carrinhos. Bum! Minha mente explodiu. Então eu fui lá e falei pra ele, mano, a gente podia pegar os teus carrinhos e plantar eles. Daí a gente vai ter, tipo, muito carrinho. Como o Alan era um menino muito inteligente, ele obviamente acreditou naquilo também. Uou! Uou! Meu Deus! Você é um gênio. Eu tive a ideia de plantar na terra do quintal, mas aí ele ficou com medo do meu cachorro cavar e estragar os carrinhos dele. Então a gente viu que precisava de um vaso. Não sanitário, aqueles de planta mesmo. Mas só tinha um vaso na minha casa. E esse vaso tinha flores da minha mãe. E eu não ia tirar as flores da minha mãe só pra colocar carrinho. Tá bom. Eu meio que tirei as flores da minha mãe. Mas foi por um bom motivo, ok? Foi por um bom motivo. O vaso já tinha terra dentro. Então eu só peguei 2 carrinhos dele e eu enterrei eles no vaso. E depois de uns 10 minutos a mãe do Alan chegou e ele teve que ir pra casa. E ele meio que deixou os carrinhos dele no vaso. E foi assim que, sem querer, eu roubei 2 carrinhos da Hot Wheels de um menino que eu odiava. E depois comecei a achar legal. Mas antes eu odiava. E o melhor é que eu esqueci que aqueles carrinhos estavam ali, porque eu meio que deixei o vaso jogado no meio da casa. E no final da tarde minha mãe foi lá e pegou e colocou as flores nele de novo. E eu só fui lembrar desses carrinhos um ano depois, porque eu vi meio que uma roda saindo do vaso. E naquela mesma hora eu percebi o que eu tinha feito, que eu tinha esquecido os carrinhos ali dentro. E essa foi a história de como eu roubei 2 carrinhos sem querer e nem usei. Parabéns, Saio. Parabéns. Yay!